Iniciou com 8 anos de idade, a minha filha desapareceu de casa. Se eu sair para ir procurar um curandeiro, a minha filha aparece. Se eu saio, fui no conhecer o Duba Cabango, aqui a linha do Luquembo, para procurar a situação da minha filha, a saúde da minha filha. A minha filha, o curandeiro disse, vai para casa, vais encontrar tua filha de volta em casa. Cheguei em casa, encontrei a minha filha em casa. Ficamos. Eu fiquei 2 semanas com a filha, depois a filha desapareceu de novo. Eu saí daí, giramos toda a cidade, não achamos a minha filha. A polícia apanhou ela, levou para ela em casa. Conheces a tua casa? Sim, conheço. Conheces mesmo? Conheço. Chegamos para casa, miúda chegou para casa, perdeu a casa. Foi numa madrasta da minha irmã, onde reconheceu a casa da madrasta. Pegaram, miúda, levaram para ela para casa. Eu pedi, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se eu não ir na casa dos curandeiros, minha filha não aparece. O que está acontecendo comigo? Daí ficamos. 3 semanas, a miúda desaparece. Você matricula a miúda na escola, a miúda não estuda. Mais tempo é fora de aqui em casa. Eu disse, mãe, vê a situação da minha filha. Mas eu disse, eu não sei o que está acontecendo contigo. Vou fazer como, mano? Eu disse, mãe, não, isso não é menos. Vamos se unir toda a família, vamos sentar, que isso não é para menos. A minha filha, mais tempo em casa, mais tempo é fora de aqui em casa. Eu não estou a ver bem, mano. Disse, mano, eu não tenho cura. Eu não sei o que está acontecendo. Tetinha, o que se passa contigo? Pegaram a tetinha, espancaram a tetinha. O que está se passando contigo? Não, miúda não está explicando, não sei. O que estás a ver? Não estou a ver nada. Mas você não está a ver nada? Não estou a ver nada. Daí ficamos. Fomos num senhor. Pai, a minha filha está acontecendo assim. Pegou também, lhe deu banho. Não, só tem que ser na materna dela. Pegamos, só tem que ser nessa área daqui dos rolos. Fomos até lá, trataram a criança. Me mandaram comprar o santo que está aqui presente. Logo que comprei o santo, trouxemos o santo para casa. A miúda sempre desaparecer. O Minarse mandou assinar uma declaração. A Minarse apanhou ela, mandou assinar uma declaração. Se a miúda dessa vez perder mais, ou pai ou mãe vão para a cadeia, para que vocês não estão a ver a situação da vossa filha. Eu disse, camada gente, vou fazer como? Todo o tempo eu procuro. Dia e noite eu procuro a minha filha. A minha primeira filha. Eu procuro ela dia e noite. Vou fazer mais como? Será vocês não estão a controlar bem ela. Ninguém bate ela. De em casa desaparece um dinheiro, nós ralhamos ao momento a miúda. A miúda logo se ele ralha, pronto, ganha um espírito, a miúda sai de casa. Eu disse, não, dessa vez tem uma das irmãs que me disse, mano, única coisa, a solução é só Jesus. Sem ele não é possível. Eu disse, mãe, tá bom. Sexta-feira morre meu filho. Enterramos o miúdo. Antes de ontem decidi ir para Vanvala. Logo que cheguei na Vanvala, estou a se deparar frente com a miúda. A miúda logo que me viu estava a fugir. Eu disse, mãe, não foge, vem mamãe, vamos conversar. A miúda disse, não quero de ti. Eu disse, vem mãe, está a ver o quê? Aí apareceu alguém, aconselhou a miúda e a miúda foi comigo. Eu disse, não vou te levar nenhum sítio. Primeira coisa, eu levei na casa da minha irmã, conversei com a minha irmã. Eu disse, só temos que levar na mãe. Na mamãe serva. Daí peguei a miúda, levei na casa da mamãe serva, da Catepa. Logo chega, zona 2, logo chegamos na casa da mamãe serva, fez oração na miúda. Estás a sentir que? Miúda, não sei. Daí só ele pode dar continuidade. Não chorar? Não, essa menina que está aqui. Não chora. Sim. Não chora. Essa é a tua filha? Sim, ela é minha filha. Mete lá na boca. Menina, o que se passa? O que você sente? Um dia que nós estávamos a capinica, parece uma tia meteu carne na panela que nós estávamos a capinica. Depois comi a carne, desceu de noite. Depois a tia me levou no sono. Depois como fomos um senhor no mato, como fomos lá, me tratou. Aquele senhor disse assim, não olha atrás. Aquela tia disse assim para mim olhar atrás. Como olhei atrás, aquela senhora disse assim, olha atrás. Como a minha tia fez oração. Aquela tia estava bem mole, disse assim, vamos, não olhar atrás. Não ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra, minha
fomos com vista fechada. Ela foi, meteu o vestido preto, descalça. Às vezes me leva de noite, mesmo desde as 12 horas. Mesmo como vou na escola, ela me fala pra mim não ir na escola. Mesmo como foi à igreja, ela me fala pra mim não ir na igreja. Mesmo como eu não dormi, ela me fala acorda. De um dia desse me levou na casa dele, pegou no filho dele, me cortejou a cabeça, a perna e braço estendeu. Próprio começou a comer, me disse come, eu falei eu não como carne de pessoa. Depois como ficamos, na hora de dormir, como me fazer a oração, é como acontece na minha tia. Ontem como dormimos, meu pai me perguntou o que tinha, eu não falei nem nada. Hoje de manhã me perguntaram, aquela tia disse pra mim não falar, me dá um frasco de pão que me dá lá osso. Me disse, pega esse, na 12 horas aqui na igreja, vou vir te cobrar. Eu falei, não tinha um tempo, tava começando a me sentir. Disse assim, já que você me encontrar na rua, se você me ver, não me mostra, senão você vai morrer. Pegou uma corda onde tinha a vida de todos meus irmãos. Depois aquela tia disse assim, Tatinha, se você não acreditar, vamos. Eu falei, se você matar meus irmãos, se não vamos andar de vou te descobrir. Depois a tia disse assim, vou tirar essa corda, já não vai ter lá mais 3 irmãos. Ontem, dia de ontem, como nós saímos daqui, tinha um pastor que estava batizando meu pai. Como saímos, tinha um pastor que estava me fazendo oração. Aquela tia estava bem fraca, foi beber sangue. Como veio, me disse que tinha saído do corpo desse Satanás. Começou a me esquivar no pastor, também meu tio.